Elias, o nome Elias quer dizer Deus é Jeová. Amém? E é um profeta que foi levantado por Deus. Quando que ele foi levantado por Deus? Ele foi levantado por Deus num cenário, no pior cenário que a nação de Israel já teve. Pior época, pior decadência que já existiu em Israel. No ano de 874, rei Acabe tomou o trono. O sétimo rei de Israel. Acabe é o sétimo rei de Israel. E Acabe, ele fez uma coisa errada. Ele casou com uma mulher ímpia, chamada Jezabel, certo? E Jezabel, ela era uma mulher religiosa, uma mulher piedosa, que adorava Baal. Então, quando eles casaram, Acabe com Jezabel, Jezabel fez um acordo com Acabe de que ela queria trazer a religião dela para dentro de Israel. E Acabe aceitou. Então Jezabel trouxe com ela na sua comitiva 850 profetas de Baal, sacerdotes de Baal, para poder desenvolver essa religião em Israel. E esse foi o cenário de Jezabel implantando Baal no meio do povo de Deus. 850 profetas sendo patrocinados por Jezabel dá mais ou menos R$1 milhão por ano que Jezabel gastava com esses profetas. E esses profetas de Baal, Baal é um Deus que não aceitava ter outro Deus junto com ele. Então os sacerdotes de Baal, eles começaram a matar os profetas de Israel, os profetas de Deus. Porque os profetas, quando perceberam que Acabe estava fazendo aliança com Jezabel e trazendo a religião dela para dentro de Israel, os profetas começaram a profetizar contra, e Jezabel mandou matar todos. Matou quase todos os profetas em Israel. Então, esses profetas, eles desenvolveram essa religião. Baal era considerado Deus da onde? O Deus da chuva, o Deus da fertilidade, o Deus dos raios, dos relâmpagos, dos trovões. O pior tempo que já existiu em Israel foi esse tempo onde Acabe e Jezabel reinou. Aí o que acontece? No pior tempo que já existiu em Israel, Deus levantou o maior profeta também que já existiu em Israel, fora Moisés, que foi Elias. Amém? Então Elias, ele possivelmente ele já era um profeta. Só que todos os profetas que tinham sobrevivido estavam escondidos em cavernas, porque estavam com medo de Jezabel. E Elias, ele era da Tísbia. Tísbia ficava em Gileade. Gileade era uma aldeia pequenininha em Israel, e dentro dessa aldeia tinha um bairro que chamava Tísbia. Então por isso que está escrito na Bíblia que Elias, o Tisbita. O pior tempo de Israel, Deus levanta o maior profeta, e Deus vai buscar esse maior profeta onde? Na Tísbia, lugar onde ninguém imagina. É mais ou menos igual se fosse hoje. Deus ia levantar um profeta para o Brasil. Então Deus vai, procura em algum lugar. Nós, os seres humanos, vamos pensar assim, que o maior profeta do Brasil, ele está onde? Qual? Capital. Brasília, São Paulo, Rio, Minas, Paraná, não é? Nas capitais. E Deus vai lá em Álvora, lá em Álvora, Ribeiro dos Santos. A Josi conhece bem, né? Baguaçu. Vai lá na rua do Angico e acha um Johnny, acha um homem
mais escondido possível, do lugar mais improvável da terra da Tísbia. Ninguém conhecia. Antes disso, ninguém tinha ouvido falar desse bairro. Era um bairro. É igual Deus hoje vai escolher alguém, e Deus vai escolher o pior homem, o homem mais escondido da cidade. Então Deus escolhe Elias. Elias já vinha sendo preparado por Deus. De alguma forma ele já vinha sendo preparado, porque em Israel havia escolas de profeta. O que são escolas de profeta? Os profetas, eles tinham o costume de ficar em bandos, e eles ficavam com os livros, estudando, meditando o dia inteiro, isolados. E os profetas, eles só apareciam quando Deus falava para eles aparecer com alguma mensagem, assim diz o Senhor. Fora isso, eles ficavam 6, 7, 8, 9 meses sem aparecer para ninguém. Ninguém via a cara de profeta se o profeta não tivesse alguma palavra de Deus. O profeta só voltava para a sociedade se ele tivesse uma palavra de Deus. Se ele não tivesse, ele ficava lá com os rolos de Isaías, ficava com os rolos dos outros livros que já existiam naquele tempo, estudando, meditando, cantando, buscando a Deus, para entender Deus, para entender a lei, para entender Moisés. Então o profeta naquele tempo não é igual ao profeta hoje, não é? O profeta naquele tempo não tinha nada. O próprio Elias, ele apareceu do nada, usando um manto de pelos, um cinto de couro. Amém? Então está lá um belo dia, Acabe, Jezabel, seus 450 profetas de Baal, mais outros 400 de outro Deus, que se reuniam, e está lá eles se reunindo no palácio, festejando que os profetas de Deus tinham sido mortos, e que Baal já era mais famoso do que Jeová em Israel. Baal era mais pregado do que Jeová em Israel. Eles estavam comemorando, e de repente, quem bate na porta e entra? Quem? Elias. Elias, sozinho, é considerado um dos homens mais corajosos que já existiu. Ele entra no meio do reino, no meio dos profetas, aponta para Acabe e lança uma profecia. Pensa bem, irmãos, quantos profetas tinham em Israel? Milhares nesse tempo. Mas Jezabel matou a todos. E mesmo assim Elias apareceu do nada e apontou para Acabe, que era o homem mais poderoso de Israel, e lançou uma palavra contra Baal. Baal era o deus da chuva, era o deus da fertilidade, era o deus que fazia nascer as coisas na terra. Baal era adorado como Deus que faz chover. Então o que Elias faz? Em 1 Reis 17:1: como vive o Senhor, em cuja presença estou, não vai chover, senão segundo a minha palavra. Quem que Elias estava confrontando? Quem estava por trás de Jezabel? Principado. Acabe ouviu essas palavras, mas na verdade quem ouviu essas palavras foi o demônio que estava por trás dele, que era Baal, deus da chuva. E como que ninguém matou ele? Como que ele entra no meio de num palácio, aponta para um rei, seus súditos ali, devia estar quantos guardas ali protegendo, soldados protegendo Acabe e Jezabel, e Elias simplesmente aponta o dedo, lança uma palavra contra Baal e vira as costas e vai embora, e ninguém toca nele. Por quê? Por quê? E os outros morreram, mas Deus estava com Elias. Então quando aparece Elias aparece no pior tempo de Israel, com uma palavra contra esse principado que tinha entrado em Israel, e desafia ele e diz: não vai chover, nem o orvalho vai cair, senão segundo o que eu falar. E vira as costas e vai embora. E no meio do caminho, Deus fala com ele: ó, agora não vai chover.
Não vai chover. Será que alguém de nós tinha coragem de fazer um negócio desse, irmão? Pensa aí. Vamos pegar uma autoridade menor aqui da nossa cidade. Vamos pegar o prefeito da nossa cidade. E dar uma palavra de juízo para ele. Mas ele foi num presidente, como se fosse hoje a Dilma. E aponta para a Dilma, fala assim: ó, o que você está fazendo é errado. Você introduziu uma religião errada. E eu estou dizendo que essa religião vai falir, porque vocês adoram ele por causa da chuva, e não vai chover. Para Dilma. Alguns de vocês já sentiu de falar alguma coisa para alguém e teve medo de falar, e a pessoa não acreditava? Já deu isso? Já, não já? Deu, não deu? Mas Elias, ele não teve medo, não. Amém? Então começa a história desse homem, e ele começa a desafiar nesse principado, e ele vira as costas, e Deus fala para ele. Vou ler aqui para os irmãos, em 17, 2: depois veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Beberás do ribeiro, e ordenei aos corvos que ali te sustentem. Meu Deus. Então você vê como que era um profeta. Ele vai lá, ele estava em oração. Deus fala: vai diante de Acabe, fala para ele que não vai chover. Ele vira as costas, e aí Deus fala assim: agora você vai para o ribeiro, você fica escondido lá no ribeiro, e você vai beber da água dele, e eu vou dar sustento para você. Eu vou mandar passarinho, vou mandar corvos para te sustentar. Tem que ter fé, né, para crer num negócio desse, não é? E 2 vezes por dia Deus mandava carne para ele. Carne. E ele bebia do riacho. Então o primeiro milagre que começa a acontecer com ele, de forma sobrenatural, é que todo dia, na mesma hora, Deus tinha mandado os corvos trazer carne para ele. Deus fala pensou: vai para o riozinho aqui da Coab 2, André, e fica escondido lá. E não liga o que você vai comer, não, porque o que você vai comer eu vou mandar por uns urubu. Nossa, carne. Negrão. Você vê que é uma fé assim que hoje a gente foge do nosso entendimento. Esse tipo de fé, esse é o dom da fé. Porque para você crer num negócio desse, de você se esconder, pensou? Primeiro, de se esconder. Segundo, de ser alimentado dessa forma. E tá lá, em Israel chovia 2 vezes por ano: a temporã e a seródia. Só 2 chuvas. Não é igual aqui no Brasil que chove, a gente nem sabe mais o tempo que chove. Em Israel só tem 2 chuvas, em março e em outubro. Então ele lançou a palavra, a de março não veio, a de outubro não veio, no primeiro ano. Bom, só tem 2 chuvas, então já é um lugar que precisa muito de chuva. De repente, o primeiro ano não chove. Então começa a secar os riachos, os ribeiros, os rios começam a secar. E Acabe percebe que ou é uma coincidência ou não sei o que aconteceu, o fato é que não está chovendo. E Acabe manda procurar Elias para todo lado e não consegue achar. E onde está o profeta de Deus? No riacho. Mas você já pensou a vida no meio de um rio, sozinho, por mais de ano? Você não vê ninguém, você não conversar com ninguém. Eu fiquei dias aqui no meu quarto, é terrível. Mas você já pensou você ficar num lugar escondido? Você só vê corvos vindo te trazer a comida, você bebendo do riacho, ninguém te vê, você não fala com ninguém, não tem como você mandar uma mensagem, não tem como você fazer nada, e você está ali obedecendo a Deus. Será que é brincadeira isso? É difícil, não é? Para mim seria uma coisa fora do comum, porque não é uma semana, não é um mês,
Vocês estão aqui nessa chácara, mas se vocês ficarem aqui um mês, vocês já não querem mais ficar aqui, não é? A gente pega o carro, vai dar uma volta para... Elias tinha que ficar ali, porque tinha um exército à procura dele, querendo matá-lo. E ele confiar em Deus todo santo dia para comer. De repente o rio seca. E aí Deus fala para ele: bom, o rio secou, então eu ordenei uma viúva que te sustente. E Deus dá a direção para ele: vai em tal lugar. Está aqui a palavra de Deus falando até o lugar, né? Levanta-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, lugar onde Jezabel era a rainha. Você tem noção? Vai para onde a rainha morava, e lá vai ter uma viúva. E eu dei ordem para ela te sustentar. Então vai, Elias, de forma sobrenatural, chega em Sidom e sente que é aquela viúva. E ele diz assim: olha, Deus falou para mim que deu ordem para você me sustentar. Mas a viúva não sabia que Deus tinha dado a ordem. E a viúva não tinha nada, só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, ia fazer a última refeição, ia morrer. Mas como que Deus é? Deus mandou quem sustentar o profeta? Enquanto os profetas de Baal eram sustentados por Jezabel, o profeta de Deus era sustentado por uma viúva que tinha um pouquinho de farinha e que tinha um pouquinho de azeite, que ia fazer a última refeição e que ia morrer, ia dar para ela e para o seu filho. Então o profeta diz: não, vai lá e faz para mim primeiro, depois você dá para o teu filho, depois você come. Porque se você fizer assim, vai sobrar farinha, vai sobrar azeite. Meu Deus, que fé, que coragem. Parece hoje, nos dias de hoje, eu diria: esse cara é um sem vergonha, não ia dizer? Esse cara está tirando o sustento, está tirando o alimento do filho de uma viúva que está para morrer, sem vergonha, marmanjo, barbado. Em vez de estar procurando um serviço para ir trabalhar, ele chega, diz que Deus mandou ela sustentar e ainda pede para ele comer e deixar o filho dela com fome. Então quem é mãe aqui deve saber, né, o que é isso. Não é verdade? Ter um filho, vai fazer uma refeição, mas chega alguém estranho, fala assim: não dá para o teu filho, dá para mim. Então essa mulher também foi uma mulher fora do sério. Isso tudo por causa de uma palavra que o profeta deu, e agora Deus sustentou a palavra dele, mas até a palavra dele está atrapalhando até a vida dele, porque ele tem que fugir, não tem mais água. E às vezes, irmão, se a gente quiser fazer a obra de Deus mesmo, se a gente quiser um avivamento mesmo, as coisas não são fáceis. Emoção, falar em línguas, pular, ver o anjo, não é assim não. Eu quero ser usado por Deus, porque Deus tem uma obra, porque eu vi o pastor fulano de tal na televisão, olha como ele é usado. Não é assim não. Os homens de Deus que são usados, eles são homens que andam sozinhos, são homens solitários, são homens que sofrem, são homens que às vezes não são reconhecidos, e que o sustento deles vem do próprio Deus, porque essa viúva não tinha condição de sustentar ele, e Deus tinha dito para ele: eu dei ordem para que ela te sustente. E Elias ia trazer um avivamento em Israel, porque Israel estava no pior tempo que existia. Elias vai lá e dá o embate, a guerra, e aconteceu o maior avivamento de Israel. Mas antes de acontecer o maior avivamento de Israel, Elias tinha que vencer esse principado que chamava Baal. E para vencer esse principado, ele teve que dar uma palavra, e ele teve que sofrer as consequências dessa palavra que ele tinha dado. Então, nós buscamos algo de Deus, nós buscamos uma coisa sobrenatural de Deus, mas saiba que quando a gente busca algo de Deus grande, pode ter certeza que primeiro nós vamos ter que enfrentar um principado para depois provar aquilo que nós pedimos. Que enquanto a gente não vencer o principado que está por trás do nosso ministério, porque tinha algo contra o ministério dos profetas,
Jezabel era contra os profetas. Baal veio para destruir os profetas, porque os profetas eram a boca de Deus em Israel. Então Elias confrontou isso. E aconteceu um grande avivamento, mas antes, 3 anos, foram 3 anos de guerra intensiva. O profeta de Deus, ele estando certo, ele estando na direção, ele não estava em pecado, não estava errado, ele estava na direção de Deus. Mas nem sempre a gente está na direção de Deus quer dizer que tudo vai ser maravilha, porque às vezes a própria direção de Deus leva a gente para um lugar que a gente não quer ir. A própria direção de Deus faz a gente sofrer coisas que a gente não quer sofrer. A própria direção de Deus faz a gente passar por circunstâncias que nós não queremos passar. Você acha que o profeta ia querer ficar um ano sozinho no riacho, sem falar com ninguém, sendo sustentado por corvos? Depois ele se humilhar para uma viúva para dar um pedaço de pão para ele? Um profeta de Deus que tinha travado o céu, agora estava pedindo favor para uma viúva. Então, além dele ser muito corajoso, ele era muito humilde, porque ele poderia ter dito: não, mas eu sou o profeta de Deus, como que Deus vai me sustentar desse jeito? Uma viúva que está pior que eu, está passando fome. Não, mas ele reconheceu que Deus estava ali naquele negócio, e ele desafiou a fé daquela mulher. Então, irmãos, o que vocês estão pedindo para Deus? Ah, pastor, eu quero um ministério grande de Deus na minha vida, que Deus me use. Então, irmãos, Elias está nos ensinando. Ele surgiu do nada, da Tisbe, lugar onde ninguém reconhece. Coragem e direção de Deus. Ele está nos ensinando que o caminho é cheio de espinhos, e que por isso nem todo mundo permanece nesse caminho cheio de espinhos, que é querer algo a mais de Deus, querer alguma coisa que vai mudar a nossa vida e a vida das pessoas. Se fosse hoje, Elias ia diante do carnaval do Rio de Janeiro, ia desafiar o carnaval, porque é um principado. Não é verdade? Não é um principado que está por trás desse carnaval? Uma coisa muito pesada que está por trás do carnaval. E é um espírito. E a gente sabe que só uma palavra profética que quebra esse espírito. Mas para ter uma palavra profética dessa, tem que ser um Elias. E para ser um Elias, tem que estar preparado para as consequências que vêm por causa daquilo que você recebe de Deus. Não é verdade? Eu penso em Elias antes, orando, e Deus falou: vai lá para cá, porque você vai falar para não chover e não vai chover. Talvez Elias se emocionou: nossa, o Senhor vai me dar poder sobre as nuvens, o Senhor vai me dar poder sobre o orvalho, o Senhor vai me dar poder sobre até chover, o Senhor vai me dar essa condição, eu vou te dar. Talvez ele se emocionou, porque ele disse: é uma coisa muito grande isso. Mal ele sabia, estava por vir na vida dele. Ele estava desafiando algo muito grande que ia confrontar ele também. Então a mulher obedece, a mulher dá um pedaço de pão para ele, e de repente acontece um milagre, prospera essa mulher, e essa mulher vive 3 anos com a comida, ou 2 anos e meio, ou 2 anos, com essa farinha, com esse azeite. E o profeta está lá escondido dentro dessa casa, e de repente o diabo vai lá e toca no filho dessa mulher, e o filho dessa mulher morre. E essa mulher vem em desespero, gritando para Elias: você veio aqui para julgar meus pecados, quantos pecados eu tenho? E Elias já estava num ponto revoltado com Deus também, porque ele havia dado uma palavra e ele não esperava a repercussão disso, que o exército de Israel ia estar o número 1, procurado o número 1, que ele ia ficar na beira de um rio isolado tanto tempo, que uma viúva ia sustentar ele, e agora morre o filho dessa viúva. Então ele pega essa criança, sobe para o 3º andar e começa a falar: Deus, por que o Senhor está fazendo isso? Por causa de mim, essa criança. E ele põe a culpa em Deus daquilo que aconteceu com a criança, porque já não estava bem. Mas mesmo assim, mesmo ele estando errado, Deus ressuscitou a criança. Não é verdade? Vocês já leram isso na palavra, né? E os dias estão passando, e essa mulher diz assim: nossa, agora sim, agora eu reconheço que você é homem de Deus. Porque antes ele já tinha feito um milagre, mas não tinha sido suficiente.
Mas agora com a ressurreição do seu filho, ela diz: nossa, agora sim, agora você é um homem de Deus. E ele fica ali 3 anos, os 3 anos escondido nessa casa. 3 anos, ia dar 2 chuvas por ano, 2, 4, 6. Não choveu 6 chuvas, não choveu. Situação de fazer totalmente uma seca em Israel, muito grande, a ponto dos animais morrer, das plantas morrerem, dos rios secarem. E Acabe está desesperado, procurando Elias para todo canto e não consegue achar, porque Jezabel quer matar ele, porque os profetas de Baal, como se tivesse uma revelação de que Baal ia só atender se Elias estivesse morto, e ele não acha. E de repente Deus fala para Elias: sai daí e vai encontrar com Acabe. E Elias sai, encontra o mordomo de Acabe, que era um crente em Jesus, que tinha escondido 100 profetas, e diz: eu quero falar com o seu senhor. E o mordomo fica com medo, porque vai saber que Elias ia se esconder ou não. E Acabe tinha procurado dentro até das cavernas por Elias, mas Deus estava sobre Elias, não deixava ele achar. E quando Acabe se depara com Elias, Acabe diz: você é o destruidor de Israel. E Elias diz: não, você que destruiu Israel. O cara era terrível, irmãos. Não é estranho um cara desse? Pensa um cara desse no nosso meio? Um cara que se veste diferente de todo mundo, um cara que fala diferente de todo mundo, e não tem medo de nada. Não tem medo de homem, não tem medo de arma, não tem medo de demônio, não tem medo de Baal, não tem medo dos profetas de Baal, que eram feiticeiros, 850 feiticeiros de mais alto nível. E Elias está lá, e tudo que ele passou, de se esconder no rio, da viúva, da morte. E quando se depara com Acabe, ele simplesmente põe na cara de Acabe todo o pecado de Acabe, de ter trazido essa religião, de ter trazido Baal, e lança um desafio: fazer o seguinte: Israel já está dividido, uns por Baal, outros por Jeová. Anuncia no reino para que todos os moradores vão ao Monte Carmelo, leve os 850 profetas de Baal e de Azer, e ali nós vamos fazer um desafio. O Deus que for Deus vai responder com fogo. Meu Deus. E Acabe acha isso bom, porque você acha que os feiticeiros de Baal não haviam feito tantos milagres para Baal, tantos milagres para Acabe? Você acha que Jezabel não tinha visto tantos milagres? Esses feiticeiros eram terríveis. Moisés jogou um pedaço de pau no chão, virou cobra. Os feiticeiros do Egito jogaram também, virou cobra. Moisés fez o rio Nilo se transformar em sangue, e os feiticeiros copiaram. Esses feiticeiros de antigamente, eles eram muito mais poderosos que os feiticeiros de hoje, porque eles mexiam com matéria. Dizem que a pior bruxaria que tem é a bruxaria da Babilônia, os babilônicos. E esses profetas eram homens que estavam acostumados ao sobrenatural, que sacrificavam crianças aos demônios. Então Acabe tinha visto um monte de milagres que esses profetas haviam feito. Por isso que Acabe aceitou. Porque se Acabe não tivesse visto nenhum milagre, Acabe teria dito: não, para com isso. E outro Acabe pensou: é um contra quantos? 850. É um por 850, gente. No monte. Como que um homem vai vencer 850? Então manda a notícia, manda os mensageiros por todo o reino. Extra, um grande desafio. O desafio do século, fosse hoje o MMA, a luta do século, Elias contra os 850 profetas de Baal. Olha, tá todo mundo convidado, é de graça, entrada franca, só tem que subir o monte. Tá marcado o dia, e Israel vai ao monte, porque Israel estava em dúvida se Deus era Jeová ou se Deus era Baal, porque os profetas antes falavam que Deus era Jeová, mas agora os profetas de Baal, eles eram missionários de Baal, e eles iam a aldeias, às cidades, ensinando, difundindo a religião de Baal. Então Israel estava cocheando entre dois pensamentos, estava com dois pensamentos: quem é Deus?
Então sobe todo mundo, quase todo Israel para cima. E aí acontece o maior desafio que já existiu na Bíblia, de um homem desafiar um rei, uma rainha e seus feiticeiros. Então Elias lança o desafio para o povo: olha, vou fazer o seguinte, o Deus que for Deus vai responder por fogo. Pega o bezerro, corta o bezerro, faz um altar e ora a Baal. E se Baal é Deus, Baal vai mandar fogo. E depois eu oro, se Jeová é Deus, vai mandar fogo. Meu Deus do céu, é estranho, não é? Hoje, uma coisa de lá na Aparecida do Norte, entrar dentro da igreja católica, chegar lá, desafiar o arcebispo, o bispo, sei lá quem que é. Vamos fazer um desafio. Se Deus é Deus, é fogo. Vamos subir um monte. Vamos achar um monte, vamos subir. Mas se a Aparecida for Deus, fogo vai cair do céu. Meu Deus. É um jeito de pregar diferente, não é? É desafiar tudo. Então vai os profetas, eles pegam as facas, as lancenetas, começam a se cortar. Eu penso em 850 homens. Irmão, pensa o que é 850 homens. 850 homens não cabe aqui nesse lugar, eu acho. Cabe? Não cabe. Não cabe na igreja, eu acho, 850 pessoas. Homens, feiticeiros, se cortando, gritando a Baal para que Baal enviasse fogo do céu. E Elias sentado, esperando. E o povo olhando. E o tempo está passando, dá meio-dia. E o povo gritando, e de repente Elias zomba. Gente, grita mais alto. Talvez o Deus de vocês esteja viajando. Talvez o Deus de vocês esteja dormindo. Talvez o Deus de vocês esteja em alta meditação. Gritem mais alto. Se mutilem mais. E eu penso 850 homens gritando, berrando, danças. Penso as mulheres que também deviam estar ali no meio, porque onde tem essa religião de matar pessoas, tem mulheres também para se prostituir, mulheres nuas gritando ali: vai Baal, manda fogo, e nada de fogo, e vai até meio-dia. Eles se cansam, não responde. Aí Elias entra em cena e diz: agora eu vou mostrar quem que é Deus. Mas antes de mostrar quem que é Deus, ele restaura o altar. Ele pega 12 pedras representando cada tribo de Israel, porque Israel tem 12 tribos, e ele coloca cada pedra ali no lugar e restaura o altar que estava quebrado, destruído por causa de Baal. E ele pega o bezerro e coloca o bezerro no meio, e ele cava ao redor bem fundo, e ele diz: jogue água em tudo, jogue uma, jogue duas, jogue três, porque naquele tempo tinha um costume. Outras pessoas já tinham feito esse desafio, só que elas tinham ultrapassado, e o fogo tinha vindo de baixo para cima, para que ninguém dissesse: ah, Elias trapaceou, colocou fogo ali escondido de baixo para cima. Então Elias manda molhar ali, por causa disso, molhar tudo ali. E o fogo não veio de baixo para cima, o fogo veio de cima para baixo. E eu contei a oração de Elias, deu 56 palavras. Ele deu 56 palavras para Deus. Só 56 palavras, André, para fogo cair do céu. Meu Deus do céu, só 56. Vamos pedir uma cura de dor de cabeça. Quantas palavras a gente fala? Meu Deus Todo-Poderoso, eu estou aqui. Tem misericórdia, Senhor. Eu repreendo esse demônio, essa dor de cabeça, essa enxaqueca, o que seja, meu Deus, é pombagira. Já deu 100 palavras aí. Mas para cair fogo do céu, uma coisa mirabolante, não é verdade? Talvez nós não vamos ver um tipo de milagre desse. Ele, 56 palavras, e ele disse: mostra que o Senhor é Deus. E fogo caiu do céu, queimou o bezerro, pegou fogo até na água. Um cara que ora
para a chuva, depois ele ora, cai fogo do céu. O povo, que jeito que o povo deve ter ficado? Que jeito que você ficaria? Que jeito que como você ia ficar, Lígia? Assim, boca aberta. Primeiro que eu ia ficar com medo, né? Ver fogo vindo do céu, vai saber que jeito que veio, uma tocha, sei lá, veio do lado, explodiu, ou surgiu do nada, não sei, mas ia dar medo. E agora Elias olha, vê o povo que estava dividido, não sabia quem era Deus, de repente o povo diz, só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Elias chama, Deus é Jeová. Isso quer dizer, Elias, Deus é Jeová. E ele provou que Deus só tem um. E se chama Jeová. E o povo grita, Deus é Jeová. Eu penso em Elias olhando para os 850 homens, acuados. Eu imagino a cara deles, acuados. Sei lá o que posso dizer deles nesse momento. Decepcionados com Baal, talvez, porque, gente, a gente orou uma manhã inteira, até meio-dia. E Elias deu 56 palavras aí, uma oração tão simples, e simplesmente fogo caiu do céu. E Elias então olha para eles deviam estar assustados, com medo de um cara que se veste daquele jeito que ele se vestia, com um manto de pelo, com um cinto de couro. E ele diz ao povo, mate um por um. E o povo convertido de coração pega nas espadas e mata 850 feiticeiros. 850. Meu Deus. Será que nós vamos conseguir um negócio? 850 são mortos ali. Eu penso em Acabe, a cara de Acabe. Como que Acabe? O que Acabe estava pensando na hora? Acho que Acabe estava pensando em Jezabel. Gente, o que eu vou falar lá em casa? Moiou. Verdade, eu vou ver o 8º céu, ele deve estar pensando. Então ele pega a carruagem e ele desce o Carmelo. Mas Elias sobe para o alto, sobe um pouco mais e se ajoelha e ora para que Deus mande chuva. E manda o seu servo e vê se havia chuva, se havia nuvem. E volta o servo dele e diz, não tem, vai de novo. E ele está lá ajoelhado, não ajoelhado como a gente ora, mas ele ajoelhou assim, desse jeito, com a cabeça, é que eu não consegui, irmãos, não deu para fazer direito, mas vocês entenderam, né? Cabeça entre os joelhos. E a primeira vez ele manda o servo volta, não tem nuvem. A segunda, também não tem. Não, seu Elias, não tem a terceira. Seu Elias, eu já disse pela 4ª vez que não tem. Seu Elias, eu já acabei de falar, eu acabei de chegar, seu Elias, o senhor está mandando eu voltar, volta. Pela 5ª vez, seu Elias, não estou aguentando mais não. O senhor vai querer que eu volte pela 6ª vez? Eu quero que você volte pela 6ª vez, porque Deus está falando que vai chover. E chega lá, eu penso as pernas do mensageiro de Elias, do servo de Elias, não entra. Vai lá pela 7ª vez. E na 7ª vez, ele olha lá uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele volta para um lado, desanimado, e ele diz, olha, eu vejo sim, eu vi uma nuvem pequenininha, do tamanho da mão de um homem. Mas como diz o hino, né? Esse é o sinal que a chuva vai descer. Quando Elias ouve, esse é o sinal. De repente, dessa nuvem, cai uma chuva torrencial sobre Israel. E aí acontece outro milagre sobre Elias. Você não ia ganhar dele, por mais que você é pernudo. Elias correu 50 quilômetros. 50. Na frente. Abordou, alcançou a carruagem onde estava Acabe, que era conduzida por 2 cavalos. E disse, corre que aí vem chuva. E correu na frente. Não, esse é um milagre que a gente não percebe quando a gente lê a Bíblia. É verdade. Mas deu 50 quilômetros corridos. Elias está feliz, irmão. Bem de Elias, ele devia estar pensando assim, rapaz, eu